Este vídeo faz parte da especialização na Educação Cultura Digital, tópico 8, Diferentes linguagens na escola. Discutindo com o grupo, percebemos a importância de obter na escola projetos significativos utilizando diferentes linguagens. Neste momento, passa a professora Leonora relatando uma sequência didática utilizando um livro infantil, As Três Partes. Eu vou contar a história de um projeto que venho desenvolvendo na escola Lara Ribas, com as crianças de segunda série do ensino fundamental. Eu vou começar a história das três partes. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas, além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntos o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia. E foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegavam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. E quando o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água e elas então pularam para dentro da água e foram ser peixes também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram para a barriga de um pássaro, formando por outras três partes. Assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regada também e formaram uma planta. E um vaso, as três partes gostaram de ser planta e ficaram crescendo aos pouquinhos. Então, um dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de visitar o galinheiro. Os netos da vovó logo reconheceram que eram uma raposa de focinho bem pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima da ponte. As três partes formaram também um escorregador e as crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra e por fim brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As três partes estavam gostando da vovó e disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorar, as três partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada uma do seu jeito. Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó. Assim puderam conhecê-la melhor, em detalhes, e cada vez mais gostavam dela. Por isso resolveram fazer uma surpresa. Um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno e em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber visitas de seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. Esta é a história que faz parte de um projeto na escola, onde trabalho a interdisciplinaridade
usando a tecnologia para que os alunos sejam sujeitos que participem, que organizem, que visualizem as suas aprendizagens. E também usando a tecnologia como base, como suporte, como ferramenta para que os alunos de sujeitos sejam espectador do seu trabalho, visualizando também as técnicas trabalhadas, a pintura, os recortes, os jogos, as colagens, para desenvolver o raciocínio lógico, matemático das crianças. E percebi neste projeto que um grande saber, uma grande admiração, um grande desafio é trabalhar coisas diferentes. Nossos alunos estão muito ansiosos para conhecer, para visualizar o que eles fazem na escola através de vídeos, de música e de teatro. Este é um depoimento que faço dizendo que os projetos sendo bem feitos, tudo será possível na medida em que nós nos dispusemos para realizar essas atividades. Boa noite a todos.